Então, hoje é a aula 14. Eu pensei em falar um pouquinho sobre atalhos para análise estatísticas e escrita de artigos. Vou mostrar algumas coisas que eu vim percebendo ao longo do tempo, ao longo, né, de fazer aí alguns trabalhos acadêmicos, de errar algumas vezes, e eu percebi algumas funções que o Excel traz, que o Word traz, o PowerPoint, que pode facilitar um pouco a nossa vida quando pensamos em produção científica. Vou mostrar como fazer de uma maneira mais simples a análise descritiva, como construir a tabela, como construir gráfico de comparação, né, de barras no Excel, incluir o desvio padrão, que é uma coisa que nós vemos muito nos artigos, né, aquelas comparações de barras com desvio padrão, com aquela linha, né, em cima da barra. E eu tive dificuldade assim até em entender como construir aquele gráfico, então espero poder ensinar isso para vocês fazerem de modo mais simples, quem ainda não sabe. Como deixar mais prático a inclusão de referências pelo EndNote, que já adianta muito a nossa vida, mas eu acho que da forma com que eu venho fazendo mais sistematicamente, acho que está melhorando. Como copiar e colar textos, né, de arquivos PDF sem precisar retirar aqueles espaços. Não sei se vocês já tiveram experiência de copiar e colar para traduzir uma parte do PDF e ele fica colando em linhas diferentes. E aí você precisa ficar apagando, né, para juntar tudo e dar o sentido da tradução. Ou você quer copiar aquela sentença e reescrever. Isso eu vou ensinar uma forma de fazer, né, sem precisar ficar apagando e voltando. Como remover a autoria de comentários e informações pessoais de documentos Word. Muitas vezes nas submissões para as revistas eles exigem que o seu arquivo não tenha nenhuma identificação, nem mesmo clicando lá nas propriedades, o nome da autoria, o horário. Então, muitas revistas exigem que se tire tudo isso e eu vou ensinar como fazer isso. Como copiar gráficos ou imagens ou figuras e colar lá no Word sem perder muita resolução. Existem várias formas de se fazer isso e eu achei uma que vem me ajudando bastante a não perder muito a resolução da imagem. É simples assim. E aí, durante da minha fala, o que eu for lembrando também que foram coisas que eu errei bastante, que eu fui aprendendo, eu vou trazendo também. E se quiserem tirar dúvidas depois sobre como fazer algo que acham difícil, muito trabalhoso, acho que a gente pode trocar essas experiências e ver como nos ajudamos para melhorarmos todo esse aprendizado e nosso trabalho. Então vamos começar aqui com a construção de tabela descritiva. Eu vou mostrar primeiro aqui no SPSS como que sai, como que é o output, né, a saída dessa tabela, e explicar para vocês por que eu estou preferindo o MedCalc para fazer essa etapa, né, da análise estatística. Então eu vou abrir aqui o banco de dados que a gente tem trabalhado, que são crianças e adolescentes do banco de dados do professor Dalmo, do doutorado dele. E nós temos várias informações aqui. E eu vou separar essas crianças, fazer uma análise descritiva por meio, né, de avaliação, por onde elas foram avaliadas. Então, contexto do esporte ou da escola.
E aqui nós temos 1 e 2. Essas variáveis aqui ainda não estão marcadas, então eu vou vir aqui no contexto. Deixa eu achar aqui onde estava. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu vou direto na variável. Então, vou colocar aqui valores. O contexto 1 é o esporte e o 2 é escolares, né? Então, crianças das escolinhas de esporte e 2 da escola, né? De origem da escola. Então, assim que eu coloco, se eu der 2 cliques aqui, eu volto lá na variável na lista. E aqui nós já percebemos que ele já separou um esporte e o 2 escola. Então, a primeira coisa aqui para fazer análise descritiva, eu vou fazer um split file, que é para separar os grupos, né, por esse contexto. Então, eu vou achar aqui contexto esportivo e da escola. Vou pedir para ele fazer a análise separando por esses grupos, né? Então, comparando os grupos. E vamos pensar aqui numa análise descritiva para sair o intervalo de confiança. Então, eu vou precisar vir aqui em explorar, no verdinho. E aí eu vou analisar como se fosse um trabalho comparativo, né, de crianças do esporte da escolinha, da escola. Então, vamos comparar características básicas dessas crianças, então, a idade cronológica, só como exemplo, para a gente ver como fazer análise descritiva. Vamos comparar a estatura, a altura sentada, comprimento de pernas, peso corporal, vou pôr aqui perto da estatura, o IMC, vou pôr aqui perto da estatura e da altura. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. Então, peso, a estatura, o IMC, a estatura sentada, comprimento das pernas. Vamos comparar também a soma das 6 dobras cutâneas. E tá bom. Vou deixar essas análises, então as descritivas, intervalo de confiança. Ok, aqui está tudo certo. Então a gente vai dar um ok. E ele vai soltar aqui os resultados de acordo com o contexto das crianças, né? Esportivo ou escolar. Então, esperamos um pouquinho. Então aqui ele já traz, né, a comparação aqui do esporte e da escola. Então são 53 crianças oriundas de escolinhas de esporte e 35 oriundas da escola. E aqui qual é a dificuldade, né, que o SPSS traz quando geramos a análise descritiva para sair o intervalo de confiança? Então ele não coloca esse intervalo de confiança em linha, tá? Ele solta aqui numa coluna bem grande. Então eu vou ter aqui por variável um intervalo para cada uma, né? E isso deixa muito difícil de formatar a tabela. Né? Se eu copiar isso daqui e colar lá no Excel, vocês vão perceber o quanto é difícil formatar essa análise. E o que menos queremos é perder tempo com isso. Eu só vou colar aqui para mostrar para vocês, eu não vou formatar essa tabela. Mas basicamente o que a gente teria que fazer? Deixar essas variáveis aqui todas
por exemplo, esses parâmetros aqui de média, valores mínimos, máximos, etc., e o que quisermos, em vez de estar em uma coluna só, estarem em várias. Né? Então, se eu pegar, copiar isso daqui e colar aqui com esse transpor, ficaria na forma que nós queremos. Né? Então, essa variável aqui seria a idade cronológica. Então, vou colar aqui a idade cronológica. E aí eu vim aqui para a massa corporal, faria o mesmo. Né? Nós fomos até o range ali. E aí eu teria que fazer isso uma por uma. Né? Com o recurso aqui do transpor. E aí demoraria um tempão, né? Até terminar aqui essa análise para sair com o intervalo de confiança, que está aqui. Né? Como nós podemos fazer essa análise descritiva mais fácil lá pelo MedCalc? Então, vou abrir os dados por lá agora. Então, eu vou aqui abrir o programa. Então, vou vir aqui. Aqui no MedCalc. Aí, vou abrir os mesmos dados por aqui, tá? E aqui eu já coloquei que eu quero abrir dados do SPSS. Então, vou abrir os mesmos dados, coloco que eu quero abrir tudo. E aí eu venho aqui em estatísticas, criar tabelas, tabelas sumárias estatísticas. O MedCalc ele já organiza as variáveis aqui por ordem alfabética, o que pode ser bom, né? Se você está acostumado com os nomes que as variáveis têm. Então eu vou encontrando elas aqui e vou passando. Vou pôr as mesmas lá do SPSS. Falta a soma das 6 dobras. Falta agora o sitting rate. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 variáveis. Vamos ver se são as mesmas. Estou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faltou o comprimento de pernas. Leg length. Então, vou teclar aqui na letra L, ele já me retornou. E eu vou pôr na mesma ordem, tá? Então, idade cronológica. Aqui o único ruim é que eu já tenho que pôr na ordem que eu quero que fique. É isso mesmo. Então, esse é o único ruim aqui do MedCalc. Precisa pôr na ordem que você quer que fique. Então, idade cronológica. Aí em seguida vinha o peso, né? Corporal. Deixa eu ir aqui para cima para ver o nome. Body mass. Body mass. Depois vem a estatura. Estatura. O IMC. BMI. Aí depois vinha o sitting rate. O leg length. E a soma das 6 dobras.
E aqui nós selecionamos já o que queremos para análise descritiva. Então eu vou selecionar somente a média, o intervalo de confiança e o desvio padrão, que é o que nós colocamos geralmente quando estamos comparando dois grupos. E aqui no Grouping Variable, a gente coloca os grupos que queremos comparar na análise descritiva, que é lá o contexto esportivo ou escolar. Então, coloco aqui. Aí ele pergunta se eu quero as variáveis, né, reportadas verticalmente, que é a maneira que nós queremos, que sai uma variável abaixo da outra, e acima, né, como colunas, os grupos. Horizontalmente, igual saiu lá do SPSS, que para nós ficou ruim, né? Não ficou bom aquela disponibilidade dos dados. Eu vou deixar vertical e dar um OK. Então aqui praticamente a tabela descritiva ela está pronta. Tá? Se vocês olharem, nós temos só que mudar aqui que aqui é as crianças do esporte e aqui as crianças da escola. Então nós copiamos isso e colamos lá no Excel. Então ele já soltou. Tá vendo como fica mais limpo as informações? Né? A mesma análise lá do SPSS, mas como ele distribuiu bem as variáveis, as informações ficam muito mais simples e mais diretas. Então eu vou copiar isso e colar aqui no Excel. Então ele já até mesclou aqui, centralizou os grupos. Então eram as crianças do esporte, do contexto esportivo, e dois eram as crianças do contexto escolar. Então, essa primeira linha que nós podemos deletar. Aqui, se o artigo fosse ficar em inglês, já estaria pronto. Os nomes aqui, né, dos parâmetros. Nós temos que mudar só os nomes aqui das variáveis. Então, aí o age em anos, né, em years. O body mass em quilos. A estatura em centímetros. O BM em quilogramas por metro quadrado. Aqui eu vou pedir para ele não quebrar o texto. Tá vendo que ele está dando um espaço aqui? Ele pula, aumenta aqui, né, o comprimento aqui da linha. Então, se eu clicar aqui, clicar e clicar outra vez, ele tira essa função. E depois eu dou 2 cliques aqui para ir na largura máxima de cada variável. Então, se eu selecionar aqui e dar 2 cliques, ele já deixa na largura certa, no máximo, para aparecer todas as informações. Aqui eu vou colocar o nome, né, da variável, sitting height, em centímetros. Comprimento de perna também em centímetros. Soma das dobras cutâneas. Aí depois na legenda a gente pode pôr o significado, né? Quais dobras são. Mas tudo bem. Então aqui como está em inglês já vamos mudar também. Contexto esportivo e contexto escolar. Certo. Agora nós vamos ter
de mexer aqui na questão das casas decimais. Porém, o Medcalc ele solta aqui o resultado já com 3 casas decimais de padrão. Então, e fica feio, né, essa disposição aqui desse to, né, repetindo tanto, né, que o intervalo de confiança é de um valor mais baixo até um mais alto. Então, do valor tal até tal valor, né, to tal valor. Então, o que, que eu costumo fazer? Colocar o valor inferior e o valor superior. Certo, mas quando nós vamos tentar diminuir aqui as casas decimais, nós não conseguimos, porque tem texto aqui no meio. Então, eu já vou diminuir dessas aqui, deixar com uma casa decimal só. Vou selecionar aqui. Deixar só com uma casa decimal. Posso clicar no Ctrl e selecionar aqui também. E deixo com uma casa decimal só. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar alguns recursos que o Excel disponibiliza, que nos auxilia a não ter que ficar digitando ou copiando e colando as informações. Tá? Nós vamos fazer isso com poucos cliques. Então, vou inserir aqui uma coluna. Vou inserir 3 colunas. Ó. Agora, vou colocar aqui limite inferior, inferior limit e upper limit, que é o limite inferior e superior. Aí, como fazemos agora? Nós copiamos a coluna para cá e aqui também. E aí nós vamos usar um recurso de substituir. Então eu vou selecionar aqui essa primeira, vou aqui em substituir, né, replace. Vou clicar aqui, achar um espaço e um asterisco. O que, que o Excel entende, um asterisco? É qualquer coisa que esteja depois do espaço que você deu aqui, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos um espaço aqui, primeiro espaço, que é esse, ele vai achar esse espaço, tá? E tudo que vier depois do espaço, ou seja, tudo que vier depois aqui do to, ele vai entender como um asterisco. E você vai pôr para repor por nada. Por quê? Aqui na primeira parte, nós queremos deletar o limite superior. E aí vai ficar só o inferior, tá? E repor por nada. Então, eu vou pôr aqui para substituir. Ó, reparem que ele deixou só o limite inferior aqui, né? Se vocês verem, era 14,147 até 14,653. Então, ele já vai tirar automaticamente. Se eu pôr replace all, ele vai tirar, se você viu que deu certo, né, que tirou só o superior, ele vai deixar só o inferior. Se você vê que deu certo, pode pôr para todos, que ele vai fazer os 6, né, as 6 variáveis, e vai dar um OK. Aí é porque eu selecionei que ele fez certinho assim, tá? Agora vamos fazer para o outro caso, que é esse. Então, nesse outro caso, como que seria? Então, seria aqui o número que nós vamos querer que ele fique, né, esse espaço, e depois o asterisco nós vamos querer que tire, tá? Então, repor por nada, né? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não, tem que ser de outra forma, peraí.
Então, eu vou no Replace. Então, eu quero que fique o que está antes do asterisco e o espaço depois eu quero que remova. Tá? Então, ele entende isso, né? Que o asterisco permanece e o espaço, o que está depois do espaço vai ser removido. Então, vou replace todos, resubstituir todos. Então, ele fez deixa eu ver se eu não entendi porque foi 12, mas tudo bem. Deu certo aqui, tá vendo? Então ficou o limite inferior e o limite superior. E aí agora nós podemos substituir aqui as casas decimais. E aí já fica certinho aqui essa parte da tabela descritiva. Né? Aqui a gente só acrescenta uma linha, né, para pôr aqui que é o intervalo de confiança. E já fica correta, né, a tabela descritiva. Então aqui essa aqui nós podemos deletar. Então ficou a média, o desvio padrão aqui. Né, vou pedir para ele centralizar aqui. E agora temos que fazer do outro, tá? Mas é a mesma coisa. Que eu vou pedir para não mesclar as células. Vou pular aqui. Tá, é porque aqui tá uma célula só, tá vendo? Só AH. Então eu preciso acrescentar mais duas, como fizemos para outra. Olha, então se eu não soubesse desse recurso aí do asterisco, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, dar um Ctrl X, colar aqui. Eu venho aqui, dou um Ctrl X, colo aqui. Assim por diante. Tá vendo como é mais trabalhoso? Dá para fazer também. Mas quando você tem uma tabela descritiva com muitos resultados, isso aqui te atrasa muito, né? Que são só 6. Só 6 variáveis, né? De 2 grupos. Mas imagina quando você tem 12, 20 variáveis e 3 grupos. Olha o tempo que você perde, né? Olha, fazendo. Então, se você sabe esse recurso, ele adianta a nossa vida. Estou fazendo aqui só porque são poucas. Mas olha o tempo que eu já podia ter economizado fazendo daquela outra forma. E aí deixamos aqui limite inferior, limite superior. Mesclamos aqui as duas. Pulamos aqui a informação. Aqui podemos mesclar também. Deixamos aqui no meio. Aqui nós mesclamos e colocamos que são as variáveis. Então, nossa análise descritiva está pronta. O que mais que nós podemos trazer aqui nessa tabela descritiva? Vamos supor que esse estudo seja de comparação dos dois contextos, né? Do contexto esportivo com o contexto escolar. Então, nós queremos saber se existem diferenças dessas variáveis entre os dois grupos. Então, nós vamos inserir aqui nessa tabela um teste de comparação, né? Como nós já aprendemos no curso de estatística, um teste T independente.
Então, vou pôr aqui comparação. E aí, vou colocar aqui teste. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui nós vamos por valor T e aqui o valor P. Aí nós vamos rodar e colar aqui na planilha. Vou mesclar aqui, centralizar. Vamos lá fazer pelo SPSS que é mais fácil. Então vou aqui em analisar, comparar médias, teste T independente. Então a primeira variável. E aqui para fazer essa comparação, nós precisamos tirar o split file, porque nós vamos definir os grupos que queremos comparar aqui, tá? Então vou aqui em analisar, em data, split file, analisar todos os casos, dou um OK. Venho aqui, comparar médias, teste T independente. Então a primeira variável era a idade cronológica. A segunda, aí vocês fazem sempre na mesma ordem aqui, para depois pegar o resultado e só colar aqui e já ficar pronto, tá? Então, peso corporal. Era outra janela. Então, o body mass. Vou achar aqui pelas letras. Body mass. Depois vinha a estatura. Depois vinha o BMI. BMI. Depois vinha o sitting rate. Estava antes. Sitting rate. Depois vinha comprimento das pernas e a soma das 6 dobras. Aqui nós vamos definir os grupos. Então, o grupo dos contextos. O grupo 1 é número 1, grupo 2, número 2. Ok. E faço o teste T, a comparação. Então, ele já solta aqui o resultado das variâncias iguais assumidas, que é o que nós sempre olhamos aqui para o teste T. Aí podemos copiar esse valor T e o valor P. Então, copio aqui. Já está na ordem que eu quero. Eu vou aqui no Excel. Vou colar em outra aba para ficar mais fácil. Então, aqui eu não preciso me preocupar com o valor de F, valor de grau de liberdade, diferença média e etc. Tá? Então, eu vou deletar já essas questões, para não me confundir aqui. Vou deixar só o que me interessa. Então, deleto. Deixo só as variâncias iguais assumidas. Então, isso aqui eu faço com um Ctrl, aperto Ctrl no teclado e vou selecionando aqui com o mouse. E aqui já ficou só o que nós precisamos. Então, vou copiar isso daqui. São 6 variáveis, estão em ordem. Eu venho aqui com o direito e só colo os valores. Tá? Reparem que ele vem na formatação que está a atual tabela, a atual planilha. O que eu vou fazer? Deixar 3 casas decimais para ambos, né? Que a significância precisa ser 3 casas decimais. E o teste T, o valor T é de bom tom que deixe também as 3 casas decimais. Bom, certo? E aqui que nós vemos,
Já podemos ver aqui onde estão as diferenças, né? O que eu recomendaria fazer agora? Como nós queremos que essa planilha ela fique com exatamente essas casas decimais, nós podemos passar ela para o Word e depois jogar ela aqui de volta. Por quê? Tem variáveis que têm muitas casas decimais, tá vendo? Quando você deixa isso e cola ela em algum outro lugar, seja no Word, no PowerPoint, isso pode desconfigurar. Então pode levar mais casas decimais e a gente não quer isso. Então eu já vou passar ela para o Word e vou voltar ela para cá, para o Excel. Vocês vão entender também por que eu estou falando isso, também com relação aqui. Né? Lembra que não pode ter esse P menor que 000, tem que ser menor que 001? Então nós podemos substituir isso aqui de modo mais fácil, tá? Sem ter que ficar digitando aqui para cada um. E passando aqui para o Word, diminuindo essas casas decimais, isso fica mais fácil. Quer ver? Então vamos lá no Word. Então, vou colar aqui minha planilha. Agora, aqui no Word, se vocês repararem, não tem como, né, ter mais casas decimais. E é isso mesmo, é isso que a gente precisava. Então, vou copiar novamente e passar para o Excel de novo. Então, vou criar outra aba aqui. Certo. Agora, se vocês clicarem aqui, olha, em cima de cada parâmetro aqui, vocês vão ver que não tem mais casas decimais. Tá? É isso que a gente queria. Então, por exemplo, o zero aqui ficou zero mesmo. E aqui é isso mesmo. Então, o que nós fazemos? Só vou aumentar dessa daqui para ficar na formatação, né, de uma casa decimal para todas. E aquilo que for zero, eu vou substituir por menor que 001, tá? Então, eu venho aqui, seleciono, vou usar aquele recurso do substituir. Então, tudo aquilo que for zero, eu quero que troque por menor que 0.001, tá? Então, vou repor tudo, só que reparem aqui que ele interpretou todos os zeros, né? E não é isso que a gente quer. Então, como nós podemos fazer? Então, vamos subir aqui essas casas decimais e a gente vai ser bem específico agora. Então, aonde tiver tudo 0.000, a gente vai substituir por menor que 001. Aí ele vai entender o que a gente quer. Então, vem substituir 0.3 casas, vai virar menor que 00.1. Então, vou substituir todos e ele não substituiu. Mas tudo bem, vamos ver aqui. Ô, Pedrão. Oi. O que você pode fazer, ainda nesse sentido aí de só um número zero em cada um, sabe? Igual você fez anteriormente. Você dá um find all, que você procura todos, você expande a tabelinha e você só vai procurando os que você quer e vai trocando os respectivos. Certo. Você fala aí aqui, né? É que ele não tá achando. Não, igual você tava, só com um valor de zero. Só um zero. Certo. É que ele vai achar tudo, né? Que tem Não. algum Ó, zero.
sai da tabela, seleciona todas as colunas do teste do P, perdão. Opa, peraí. Aí você vai lá e isso. Aí você dá um find all, ali do lado esquerdo, do lado do find next que você acabou de. Aí você coloca aí Ô, Léo, peraí que e falhou. vai trocando. Que parte falhou? Aqui onde eu parei. Ah, tá. Vai lá no replace, que você só tá no de procurar. Aí você seleciona aonde você quer trocar. Vai aparecer todos os valores. Aí você seleciona onde está a casa onde você quer trocar o valor. Por exemplo, aqui, ó. Ele não está aparecendo 0.00, que é o que eu Acho que na hora que preciso. você tinha colocado só um zero isolado tinha funcionado, né? É. Mas tudo Tenta de bem. novo, botar. Esse passo aqui, ele não. É mais fácil fazer isso manual do que usar esse recurso. Mas tudo bem. Se vocês trocarem lá pelo Word, é mais fácil, quer ver? Se você selecionar aqui e já trocar aqui pelo Word, eu acredito que ele vá pegar. Vamos ver. Por menor que 0.001. Aí, tá vendo? Aqui pelo Word ele dá certo. Ó. Então faz esse passo antes. Né? Então faz aqui já pelo Word que vai dar certo. E aí aqui a gente abandona essa tabela e vou colar ela de novo já com 0.001. Tá? Agora, vou aumentar aqui esse, como a gente já tinha feito. A tabela está praticamente pronta, né? O que geralmente aparece, né, nos trabalhos? A gente sinaliza aonde está as diferenças, né? Por exemplo, aqui, vamos ver quais variáveis deram a significância estatística, né, que deram diferença. Então, por exemplo, a massa corporal. A massa corporal foi diferente aqui entre os grupos. Né? O grupo do contexto escolar tem maior massa corporal. O BMI também foi diferente. Então, o grupo da escola tem IMC maior. A estatura sentada também foi a maior para as crianças do contexto escolar. E, por último, a soma das dobras. Né? Olha a diferença que deu entre as crianças do contexto escolar, maior do que do contexto esportivo. E aí nós podemos escolher aonde queremos sinalizar essa diferença. Se é aqui, nos valores menores ou nos valores maiores. Então, o que nós vamos colocar? Vamos fazer o seguinte. Aqui, os exemplos que eu estou dando, vocês vão falar, é mais fácil fazer manualmente. Só que quando você tem uma lista muito grande de variáveis, esses recursos adiantam bastante assim a vida, tá? Então eu vou fazer, né, como se fosse muitas variáveis, mas aqui, como são poucas, quase que não compensa fazer essas estratégias. Porém, como eu disse, né, com muitas variáveis, acaba compensando. Então, a primeira coisa que eu vou usar aqui é um recurso se, né? Como o meu aqui está em inglês, é o if. Então, if, né? Se esse valor é menor do que 0,05, que é a significância estatística, o valor, se verdadeiro, vai ser um asterisco, se falso, vai ser um nada, tá? Vai ser um vazio.
Deixa eu ver aqui só como que eu represento o vazio. Acho que eu posso deixar em branco mesmo. Deixa eu ver aqui o que ele está pedindo. Talvez aqui ele não está interpretando como valor numérico. Vamos ver. Como valores gerais. Agora eu acredito que dê certo. Que agora estão todos os valores numéricos. Vamos ver. Talvez por isso que não deu certo de fazer a substituição antes. Então, se esse valor é menor do que 0,05, valor verdadeiro, um asterisco. Se falso, nada. Asterisco você tem que colocar entre Verdade, eu acho que colchetes. é isso mesmo. Matou a charada, professor. Só aqui que ele colocou zero, mas eu não queria o zero, eu queria um vazio. Então, assim, olha. Se o valor P, né, da significância é menor do que 0,05, aparece um asterisco. Se não, fica um vazio, porque não tem diferença. Aí eu só arrasto aqui para as outras condições. Ok, então apareceu aqui para esse, mas para os que têm P menor que 0,01, não. E aí, como nós podemos resolver para encaixar todas as situações? Então, nós mudamos a fórmula. Se o valor é isso ou outro, a gente se é isso ou outro teste lógico, L5, né, que é ali a variável que nós estamos no Excel, L5, igual. E aí eu vou pôr como se fosse texto, como disse o professor, né, que é para ele interpretar certo, também um asterisco. Então, o valor lógico. Aí eu fecho aqui o parênteses para vir as respostas, né? Se verdadeiro é isso, se não é verdadeiro, fica um vazio. E aí agora eu arrasto essa nova condição para as outras. Então reparem que agora apareceu aqui o asterisco para essas condições, tá? E aí qual que é a próxima coisa a se fazer? Então eu vou utilizar outra função que chama concatenar. Então ele vai juntar o valor, né, com aqui o asterisco. Por exemplo, eu quero sinalizar aqui que a média do contexto escolar é maior do que a do contexto esportivo. Então, como que eu faço isso? Então, eu clico aqui igual, né, deixa eu só voltar aqui porque precisa ser para todas. Então, vou concatenar o texto 1, que é esse, com o texto 2, que é esse. Né? No caso aqui está vazio, mas tudo bem. Para o de baixo vai funcionar. Então, reparem que ele trouxe só esse valor, juntou com esse, porque esse está vazio. Mas para o de baixo vai vir o valor mais o asterisco. Então, olha, ele já juntou tudo para mim. Eu não precisei digitar nada. Né? E aí, o que eu faço com isso? Então, eu vou lá, copio isso daqui. E aí só confiro se todos da coluna de cá são maiores mesmo, né? Para eu colar todo o asterisco no lugar certo. Então são todos sim maiores, né? Para o contexto escolar. Então copio. Venho aqui e colo só os valores. Tá? Então ele já cola as variáveis aqui arrumadas.
Ok, como eu colei só os valores, eu já posso deletar isso daqui. Já posso deletar isso também. Certo? E está praticamente pronto aqui nossa tabela. Falta só formatar a questão das cores, né? Na negrita ou não. Então vamos lá. Então a gente seleciona tudo. Tira aqui as bordas de tudo. Tira o negrito e as cores de tudo. Põe tudo preto. Vamos tirar as linhas de grade de tudo. E aí eu posso incluir só aquilo que eu quero. Então, vou incluir as bordas embaixo e em cima. Daqui, dessa aqui também embaixo. Uma embaixo aqui do intervalo de confiança. Desse também. Eu quero pôr um espaço aqui para diferenciar os dois grupos. Então, venho aqui. Vou inserir uma coluna, né, para ficar esse espaço aqui entre os dois contextos. Então, coloco uma linha aqui e outra aqui. Posso diminuir aqui. Quero deixar em negrito, né, as principais informações. Então, aqui. E aí eu posso usar o Ctrl, né, para ir mais rápido. Vou selecionar tudo aqui, dar 2 cliques para ficar tudo alinhado. Repare aqui que como está mesclado, ele não faz isso automático. Posso acrescentar outra coluna aqui para deixar a comparação mais distante. Então, insiro uma linha aqui. E agora está bem formatada já a nossa tabela, né? Já está praticamente pronta. O que eu faço? Eu copio aqui e vou colar lá no Word, né? Que ela já está praticamente pronta. E aí, se quiserem aqui já formatar, de acordo com o que pede a revista, por exemplo, tem revistas que exigem ser Times New Roman, né? A letra. Então, eu já coloco aqui. Tamanho 10 tem que ser. É o que a revista pede. Ok, já formato aqui. Então vamos colar lá no Word. Então vou tirar essa daqui. Vou pular aqui, vou pôr uma legenda. Aí a letra da legenda geralmente é menor. Então, também vou deixar o Times, tamanho 8, por exemplo. Aí vou colocar aqui o que significa, né? Por exemplo, pela ordem aqui, essa sigla a gente tem que colocar o que significa, então intervalo de confiança, limite inferior, limite superior, o desvio padrão, o que mais que tem? E vou deixar ele em itálico, igual tá ali. Certo, tem mais alguma coisa? Acho que não. Então é isso, nossa tabela está praticamente pronta. Podemos vir aqui e já dar um título para ela.
Pronto. Nossa análise descritiva. E aí, qualquer outra coisa, outro recurso que se usa bastante? Você sobrescrever esses asteriscos aqui, das diferenças, que geralmente se coloca uma cruz aqui, né, às vezes. E aí deixar a cruz aqui sem sobrescrever, ela fica feia, né? Ela fica muito grande. E aí você precisa sobrescrever. E aí o que que você faz para não ficar indo assim um por um, selecionando um por um, e vir aqui e clicar, né, no sobrescrever. Então existe aqui o recurso do substituir também. Então você seleciona toda aquela coluna, vem substituir. Aí você deixa aqui o asterisco, que é o que você quer, e substituir por. Aí você vem em mais, coloca aqui em especial, não, aqui em formatar, fonte, e aí você coloca aqui sobrescrito. Ok. Então ele já aparece aqui, tá vendo? Sobrescrito, superescrito, né? É o mesmo símbolo, vai substituir pelo mesmo símbolo, porém superescrito, né? Lá em cima. Então reparem. Vou colocar aqui para substituir todos. Ele fez 4 substituições, reparem que ele diminuiu. Então já fez a substituição. Ele pergunta se eu quero fazer no resto do documento. Não, porque eu queria fazer só nessa coluna. Coloco que não. E ok, já fez aqui. Já fez tudo de uma vez, eu não precisei nem selecionar nada, só selecionei a coluna. E aí nós temos que pôr o significado, né, do asterisco. Esse só eu vou fazer por aqui. Coloco igual, né? Que é o P menor que 0,05. Eu coloco o P aqui na formatação certa. Então, reparem que está pronta a tabela. Se você fosse fazer isso manualmente, né, fazer tudo aquilo de copiar e colar pelo SPSS, levar muito mais tempo. Tá? E isso você pode fazer numa velocidade maior, né? Se você não... Como eu estou explicando aqui, fica um pouco devagar, mas no dia a dia é muito mais rápido. Você faz em muito pouco tempo. Agora vamos supor que a intenção desse estudo era mostrar a diferença entre gordura corporal entre os dois contextos, né? Escolar e esportivo. E aí a principal comparação desse estudo era a soma das dobras cutâneas, comparando essas crianças. Então nós vamos gerar um gráfico de comparação de barras dessas crianças. Nós já sabemos que elas são diferentes, né? As crianças do contexto escolar têm muito mais um valor maior, né, de dobras cutâneas, comparando os dois grupos. Então nós queremos mostrar isso graficamente. Então nós vamos vir aqui, copiar esses dados e colar aqui numa aba nova. Então, eu vou apagar tudo aquilo que não interessa. Então, por exemplo, aqui, as outras variáveis não nos interessam mais. Eu vou deixar só a média e o desvio padrão. Certo? Esse desvio padrão eu vou colocar ele aqui embaixo para nos facilitar. E aqui é o contexto esportivo e o contexto escolar. O valor aqui da comparação eu vou deixar só para
gente saber o que colocar no gráfico, tá? Vou deletar aqui isso. Não, não precisa. Não vou precisar dessas informações. Ok. Então, vou gerar um gráfico aqui com essas duas informações. Então, vem inserir gráfico. Bom, ele não entendeu. Por causa do asterisco aqui. Então, vou tirar o asterisco, senão ele não entende como valor. Então, aqui nós temos o gráfico da comparação. Vou tirar aqui essas linhas. Vou formatar esse gráfico. Só diminuir essa fórmula aqui. Agora ele não está dando opção, mas tudo bem. Então nós temos aqui os números. Vou colocar tudo em preto. Vou dar 2 cliques aqui para poder formatar. Então vou aqui nas linhas, linha sólida aqui do lado dos números, na cor preta. Reparem que ficou a linha aqui. Esses escritos eu quero em preto. Também quero linha sólida ali em preto. Ok. As barras eu quero deixar... Posso deixar da mesma cor, porque eu estou indicando aqui o que é cada uma, tá? Então, vou deixar as duas em preto mesmo. Então, vem aqui na barrinha, aqui em fio, né, que é por dentro. Colocar as duas em preto. Vou tirar esse contorno aqui, que geralmente não tem, né? Então, aqui na borda põe sem linha. Então, já sumiu aquela linha. Esses valores aqui, eu acho que de 10 em 10 não é necessário. Então, eu vou pôr de 20 em 20. Reparem que já ficaram menos números aqui. Eu preciso falar que isso daqui é a soma das dobras. Então, eu vou adicionar o título do eixo. Né, título do eixo só do vertical. Então, posso até copiar aqui já o nome, olha, já está pronto. Selecionando tudo, claro. Vou colocar aqui na cor preta. E agora falta inserir o desvio padrão, né, que é essas informações aqui. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui na barra, vou em mais, barra de erros e mais opções. Então, eu quero personalizar essa barra de erros. Então, eu vou deixar somente o positivo. Vou customizar essas barras de erros. O valor positivo vai ficar o que é, né? Já está pronto. Agora, o negativo vai ficar o que é já. Agora, o valor positivo eu vou personalizar, que são os meus valores. Então, ele já incluiu aqui o desvio padrão, olha, de 15.2, eu selecionei aqui, né? 15.2 e 29. Então, reparem que o valor desse é maior. Tá, e agora eu vou sinalizar a diferença entre os grupos.
Antes de sinalizar a diferença, eu acho que essas barras estão muito afastadas uma da outra. Então, como que eu arrumo isso? Eu venho aqui e mexo aqui nesses parâmetros. Então, vou mexendo aqui até ficar do jeito que eu quero, né? Até do jeito que eu goste. Então, é mais a opção de baixo aqui que mexe mais nas barras. Então, vou deixar elas assim, acho. Opa! Acho que assim tá bom. E agora eu vou sinalizar a diferença aqui. Como que eu faço isso? Então, venho aqui em inserir formas. Venho inserir. Ele mudou aqui as coisas. Espera aí. É em Illustration. Illustration? Insert. Aqui é porque ele Isso. simplificou. Obrigado, Léo. Nada. Aí eu vou escolher aqui somente como fala, uma linha, né? Só um objeto. Se eu pôr esse, sai em dois de uma vez. Então, eu vou pôr esse. Aí eu faço aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, já giro ele, já coloco em preto, deixo ele retinho, coloco aqui no centro, né, da barrinha, vou até o centro da outra e coloco agora, insiro um texto, né? Nós tínhamos vindo em Illustration, agora é só vir inserir texto, caixa de texto e o P menor que 005. Ou, como nós temos exato ali, né, o valor de P menor que 001, pode pôr exatamente o valor que deu. Então, coloco aqui em itálico, como nós adotamos, né, por padrão. E está pronto o nosso gráfico. E aí, como que eu faço para colar esse gráfico lá no Word sem perder muita resolução, que era uma das coisas que a gente ia falar. Né? Então, fizemos aqui a análise descritiva pelo MedCalc, sinalizamos as diferenças com a função C, aprendemos a usar o concatenar, né? Aprendemos a utilizar o recurso substituir para pôr as coisas sobre a escrita, construímos o gráfico de barras no Excel, incluímos o desvio padrão, né? Que é essa linha aqui. Incluímos a comparação das diferenças, né? Já incluímos aqui. Aqui depois eu vou deixar porque não ficou na sequência. E agora a gente vai falaremos agora sobre copiar gráficos do Excel sem piorar a resolução. Então, o que eu costumo fazer aqui para isso? Existem várias opções, né? Você pode salvar esse arquivo aqui em PDF. Você pode tirar um print, salvar como imagem. Tem muitas opções, né, para se fazer isso. O que eu tenho adotado? O que eu percebi, que fica na melhor resolução possível. Então, a primeira coisa é aumentar um pouquinho a letra aqui dessas coisas, né? Então, aqui está na letra 10 só. Eu vou aumentar um pouquinho. Aqui também. Deixa eu ver. 14. E vou deixar tudo no que, por exemplo, pede a revista, né? Que é a Times. Também. Acho que não estava selecionado.
Certo, então já está formatado, já está num tamanho legal. Ah, faltou aumentar aqui. Put times também. Então já está num tamanho legal. E aí nós vamos ampliar o máximo que der aqui dessa figura, para ela ainda ficar aqui dentro da nossa área visível, tá? Olha, 140, vamos ver se a 150 fica ainda. Não, 150 ainda deu para ficar na área visível. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Ainda. Deixa eu ver se deixando o cursor aqui ele autoriza. Pedro, e Tira se o você botão esconder? Como? Tira o botão Home. Tá vendo ali no final do botão Home? Que tem uma setinha apontando para cima? Aqui o botão Home. Ô, Tem o Pedro, botão tem um Home? atalho para isso. É Ctrl e F1. Ctrl F1, vamos ver. Não. Não? No meu funciona. Ctrl Shift F1. Ah, Shift. Ctrl Não, no Shift meu F1. tá tirando o som aqui. Sabe, tá vendo ali o Find e Select? Aham. Do lado direito ali, ó, bem embaixo, não tem uma setinha apontando para cima? Essa. Isso. Aham. Ctrl F1, né? Aí. Ah, tá, para ampliar. Entendi. Obrigado, Léo. Nada. Vamos ver se a gente consegue. Olha, então vai ficar melhor ainda. Quanto mais você conseguir ampliar aqui e enquadrar isso dentro aqui da imagem, melhor. Então, vou até diminuir a barra de fórmula aqui, ó, deixar ela o mínimo tamanho possível. E acho que nem... tem. Então, vou ampliar o máximo que der aqui até enquadrar tudo. Aqui já está ótimo, a resolução vai ficar muito boa. Então, assim, não tem muito segredo para ter uma resolução boa. É aumentar, ampliar o máximo que você conseguir ver dentro da sua tela para dar o print screen. A linha de comparação ela não está totalmente centralizada com as colunas. Com o detalhamento, né, com a resolução maior, a gente consegue ver isso agora, como o Thiago reparou. Então, por isso que é bom você sempre ser detalhista. Né? E é até legal descer aqui para a gente enquadrar exatamente no centro das duas barras, né? Então, obrigado aí, Thiago, pela observação. Agora está exatamente no centro das duas. Opa! Qualquer coisa que mexer e não gostar do que viu, é só dar um Ctrl Z que ele volta. Então aqui já está pronto, a gente pode dar o print screen e já colar direto lá no Word. Então vamos aqui, colamos. Aí vamos aqui em formatar, cortar. Opa! Então vou cortar aqui exatamente só o que nós precisamos. Clicamos fora aqui e está pronto, nossa imagem. Já podemos até formatar. Então vamos aqui. Figura 1. Estou escrevendo aqui, mas nem sei se está certo esse inglês. O Pedro, Oi? a minha conexão travou aqui e aí eu só fiquei com uma dúvida. Você dá o print screen lá no Excel e aí você traz para o Word, copia e corta usando o recurso de cortar? Com esse recurso aqui, né, aqui dessa formatar, esse crop. Cortar. Né, até se eu clicar ele mostra o que eu cortei, olha. Tá. Aí eu escolho, né, e corto e
aperto fora. Certo, obrigada. Aí ele, de nada. Isso aqui eu tô pondo na minha cabeça, tudo tá errado, tem como melhorar esse título, mas é só para dar um exemplo aqui, tá? De título da figura. E aí eu posso pôr uma legenda aqui, né? Então, um note. O P, o que ele significa. E está formatada a figura. Algumas revistas pedem que você não coloque essa figura diretamente no Word. Ela pede para você fazer o upload como um arquivo separado. E aí, como você pode salvar? Então, você vem aqui, já que ela está numa boa resolução, né, você vem aqui com o direito, salvar como figura. E aí, você, se a revista permitir, é melhor que você salve como PNG, tá? Que é esse Picture Portable Network Graphics. Então, você vai escolher o nome, né? Figura 1. Salvar na área de trabalho. Vamos ver como que ele vai salvar isso lá. Tá vendo que ele salvou a imagem sem cortar? Peraí que ele tá abrindo. Olha, ele salvou a imagem sem dar aquele recorte do que nós fizemos pelo Word. Aí, nesse caso, é melhor a gente colar lá no Paint mesmo. Então, copio, abro o Paint, vou colar aqui, vou recortar só aquilo que eu quero. Então, vou selecionar só o que eu quero. Vou dar um Ctrl X, abrir um novo arquivo e colar. Aí aqui, olha, com o Ctrl apertado e a bolinha do mouse, eu consigo, com o scroll look, né, com a bolinha, eu consigo fazer isso. Então, eu diminuir aqui e vou diminuir para enquadrar só a imagem que eu quero. Então, se nós aumentarmos, ó, tá numa resolução legal. Então, eu posso aumentar que ainda não fica ruim. Aí vem Files, salvar como. Aí, se tiver a possibilidade, o PNG. Se tiver o BMP, que é o formato do próprio programa, que melhor ainda. Mas jamais mandem JPEG, que o JPEG ele diminui muito a resolução. Então, vem para o PNG. Vou colocar figura 1. Já está até aqui. Vou mandar substituir. Ok, vamos ver como ficou agora. Então, essa figura está boa, né? A resolução dela está boa. Posso mandar já para a revista. Mas eu tenho uma figura que eu preciso modificar ela. Como que eu faço? Né? Ela está em português, eu não queria fazer ela de novo. Eu quero só mudar aqui alguns detalhes. O que eu posso fazer para não perder a resolução e ficar fácil de editar? Então, eu dou um print aqui. Um print screen. Vou até o PowerPoint. Espera ele abrir.
Uma nova apresentação. Vou tirar isso aqui para não ficar atrapalhando a visualização. Colo aqui minha imagem. Vou aqui no cortar, deixo só o que eu quero. Vamos supor que eu mandei esse artigo para uma revista internacional, ele não foi aceito, eu decidi mandar para uma nacional. Então, vou aumentar aqui o máximo que dá. Eu quero mudar só a escrita aqui dos eixos, sem perder muita qualidade da imagem. Então, vou vir em inserir, caixa de texto. Vou pôr aqui, ó, um texto esportivo. Eu quero colar aqui em cima, né? Então, vou deixar Times New Roman mesmo, para ficar igual. Vou deixar o tamanho maior. Vou aqui em formatar, colocar um fundo branco. Tá vendo que tá uma linha aqui? Eu vou tirar essa linha, venho aqui em sem linha. Já posso colar aqui. Já posso copiar e colar de cá. Então, contexto escolar aqui. Ok, agora eu vou centralizar ele. Vou levar aqui, soma das dobras cutâneas. Em milímetros. Já posso substituir aqui. E tá pronto. E aí como que nós fazemos, né, para ficar numa resolução boa? Então vem aqui na apresentação de slides, deixa em apresentação e tira o print dessa imagem, tá? Que é o maior possível que dá para ampliar a imagem. Aí eu volto lá no Paint, né, por exemplo. Vou colar aqui. Vou tirar essas barras pretas. Dá um Ctrl X, um arquivo novo. Só diminuir aqui um pouco. E salvar como PNG ou BMP. Então, figura 1 em português. Salvei. Posso fechar esse. É bom, né, salvar uma cópia do PowerPoint ou do Excel, se quiser editar. A gente podia editar essas informações por aqui, né? Olha, se você pegar e mudar aqui, ele já vai mudar na imagem. Então, por exemplo, então, contexto esportivo. Olha, já muda aqui, tá vendo? Se você tiver o Excel, mais fácil ainda. Não precisa ter aquela trabalheira no PowerPoint. Olha, já muda. Né? Se nós mudarmos aqui, não tem como, tem que mudar aqui mesmo. E aí é só mudar aqui, reescrever, estaria pronto. Mas eu fiquei de mostrar aqui, né, a imagem em português. Já está pronta, né? Só mandar para a revista. Então era isso, né? De copiar os gráficos do Excel sem piorar a resolução. Aí o Léo deu esse detalhe aqui sobre não mostrar aqui, né?
página inicial, essa questão, né, para aumentar ainda a área aqui de ampliar a imagem, diminuir aqui, né, também a barra de fórmula. E é isso. Então conseguimos tirar uma boa imagem para mandar para a revista, de uma resolução adequada. Falamos então sobre os gráficos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como copiar o conteúdo de arquivos PDF sem tirar os espaços. Então eu vou abrir aqui um artigo nosso mesmo, só para dar esse exemplo. Então vamos supor que eu queira usar essa frase aqui da introdução. Esse parágrafo aqui, ó. Então vou pôr selecionar. Quero copiar isso aqui para traduzir. Quero colar lá no Google Tradutor. Reparem, ó, que ele cola tudo errado. Que tem um espaço aqui, tem outro espaço aqui. Então, como que eu posso colar sem ter essas quebras aqui, né, do parágrafo? Então, se eu colar aqui no Word, vocês vão perceber isso, né? Usando aqui aquele recurso, olha, do parágrafo. Então, se nós colocarmos, nós vemos que a cada linha tem um parágrafo, né? E aí tem uma forma de copiar e colar sem esse problema. Então eu tenho um programa aqui de editar PDF, é esse daqui. Quem quiser depois eu posso passar. Mas também é possível na internet converter o PDF para arquivo Word. E aí você também não vai ter esse problema, tá? Também é outra opção. Então vou abrir aqui meu arquivo que estava lá na minha área de trabalho, que era, só ver aqui, esse arquivo. Então, esse programa aqui permite eu editar os PDFs e fazer esse tipo de coisa. Então, se eu copiar com ele, vamos ver como fica aqui. Então, reparem que ficou um texto corrido, tá vendo? Não tem mais os espaços. E aí, se eu colar lá no tradutor também. Já fica um texto corrido e a tradução fica bem melhor. Né? Se eu quiser usar esse texto em português, se eu quiser usar ele em inglês mesmo e ir editando, né? É muito mais fácil do que ter que ir lá no Word e ficar, ou em outro programa e ter que ficar fazendo isso, né? De apagar, juntar. Apagar, juntar. Não sei se já passaram por essa experiência, que é um saco, né? Então isso adianta a vida. Outra opção, como eu disse, é usar um conversor. Se não quiser instalar o programa, né? Vamos ver se eu acho algum aqui fácil. Vamos ver se ele não vai desconfigurar muito. Então, vou salvar ele aqui em Word já. Vou abrir ele.
Parece que não desconfigurou, não. Vamos ver. Eu acho que era esse parágrafo aqui. Mas também parece que deu certo. Vamos ver aqui no tradutor. Deu certo também, tá vendo? Nem precisa instalar esse programa aqui que eu mostrei. Só converter para o Word e depois copiar. Então era isso. Vamos ver, acho que falta só do EndNote. Ah, não, isso daqui é mais importante. Que é remover a autoria de comentários e informações pessoais. Então deixa eu pegar aqui dos meus arquivos. Não, aqui. Espera aí. Eu vou pegar um arquivo que tem bastante comentários para vocês entenderem. Espera aí. Então, vou pegar o artigo aqui da flexibilidade. Vou pegar uma versão bem antiga. Deixa eu ver se essa versão tinha comentários. Então aqui temos alguns comentários. E vamos supor que a gente precisa mandar esses comentários para a revista, né, respondendo um parecer, por exemplo, porém não pode sair o nome aqui dos autores, nem as informações do arquivo. Por exemplo, se eu vir aqui nesse arquivo, aqui versão 11, e vir em propriedades, detalhes. Então tá vendo? O autor é o Pedro, salva a última vez pelo Pedro. A revisão número 5. O conteúdo foi criado em 2015, no dia 13 de agosto. Tempo total de edição, 17 horas. Então tem tudo aqui, tá vendo? E nós não podemos mandar esse arquivo assim para a revista. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Remover as propriedades aqui, informações pessoais. Então eu vou clicar aqui nesse azul, aqui em detalhes, né? Eu vou pôr aqui, ó, criar uma cópia com todas as informações possíveis removidas e clicar em OK. Então, na hora, ele já cria uma cópia aqui. Então, se compararem, a única diferença é a adição aqui de copy. Então, eu vou aqui, vou em detalhes, e não tem mais muita coisa de detalhes, né? Quem criou o arquivo, quem salvou pela última vez, né? Só tem essas outras informações aqui de tempo total de edição e etc., que não tem importância, mas já tirou os autores. Porém, se eu entrar no arquivo, ele ainda tem o nome das pessoas que fizeram comentários, tá vendo? O André, a Giovana, aqui a Giovana novamente, eu, o André, e assim por diante. Então, nós queremos tirar isso daqui. Então, nós vamos em arquivo, opções. Não é aqui não. É em arquivo. Vamos em... É salvar, né, Pedro? Não, era Porque outro aí ele lugar. vai dar a opção para você modificar lá. É aqui, na verdade, André. Informações. Eu não estava enxergando isso aqui, informações. Aí você vem em inspecionar documento. Aqui, checar por problemas e inspecionar documento.
E aí vai deixar selecionado só esse segundo tópico, só esse segundo item, que ele vai remover as informações pessoais. Aí todos os outros a gente tira. Depois eu quero tentar fazer pela forma que você lembrou, André, se dá certo. Ah, não, mas é aí mesmo, é informações. Eu Aqui abri um mesmo? documento aqui. Uhum. Tá. Aí nós tiramos, deixamos só a segunda parte, clicamos em inspecionar. Aí ele avisa que vai tirar todas as informações pessoais. Tem certeza, né? Sim, remover tudo. E fechar. Ele já removeu. Aqui ainda vai estar as informações pessoais, mas quando a gente clicar em salvar, ele já vai salvar sem as informações. Então aqui tá vendo que ficou o nome autor? Aqui tá André porque o André pegou e escreveu André aqui. A Giovana também, né? Se fosse um comentário comum, aqui onde estaria André, né, no nome do autor, já teria saído, como saiu aqui. Porque às vezes essa versão é mais antiga também. É que lá em 2015 a gente já previa que você ia utilizar agora e a gente quis te sacanear. Verdade. Mas ele tira, tá vendo? Todas as informações pessoais. E aí fica aqui tudo certo para você enviar para a revista. E aí é só salvar e pronto. Então, sempre que enviar, que a revista pedir que seja um arquivo anônimo, lembrem de fazer essas duas etapas. Clicar em propriedades, depois fazer essa remoção do nome dos comentários. Então, acho que era basicamente isso que eu queria passar. A questão da EndNote a gente pode ver outro dia, para não ficar muito cansativo também. E se tiver dúvidas, podem perguntar. E se tiverem alguma sugestão que eu não falei, né, para deixar as coisas acadêmicas aí mais rápidas, mais simples, gostaria de aprender também. É isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito? Peço para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Te espero no próximo vídeo.